Então, sem mais, é uma honra chamar ao palco o nosso primeiro keynote speaker do dia, que vai falar sobre um assunto de extrema importância na atualidade, a relação do Brasil na OCDE. Para facilitar a discussão, convidamos ao palco o mestrando em Migração e Políticas Públicas pela London School of Economics e também membro da comissão organizadora do evento, Yuri Arabagi de Andrade. Além disso, temos a honra de convidar ao palco o embaixador Carlos Cozendey, delegado do Brasil junto às Organizações Internacionais Econômicas em Paris. Sejam bem-vindos. Bom dia a todos e todas. Em nome da organização do Brasil Fórum, gostaria de agradecer a presença de todos aqui nesse segundo dia de debates e também ao embaixador Carlos Márcio Cozendey por aceitar o nosso convite. Primeiramente, apresentarei a narrativa do keynote, seguido por uma exposição de 30 minutos do embaixador. Por fim, abriremos perguntas também à plateia. Bom, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, também conhecida como OCDE, tem como objetivo promover os princípios da democracia representativa e da economia de mercado, através da promoção de estudos comparativos, como a criação de fóruns de discussão, compartilhamento de experiências e recomendação de políticas públicas. A OCDE também possui mecanismos para monitorar se as políticas combinadas estão sendo aplicadas e forçá-las caso não estejam. Atualmente, a organização está focada em 4 principais pontos: restaurar a confiança no mercado e em suas instituições, reestabelecer as finanças públicas saudáveis como base para um futuro crescimento econômico sustentável, fomentar e apoiar novas fontes de crescimento através da inovação, estratégias ecológicas de crescimento verde e o desenvolvimento de economias emergentes. Por fim, garantir que todos e todas possam desenvolver habilidades para trabalhar de forma produtiva e satisfatória, hoje e sempre. Embora o Brasil seja um parceiro-chave da organização desde 2007, o que já envolve o país em alguns órgãos de cooperação e a participação também de estudos do bloco, a prioridade dos governos Lula e Dilma foi o estreitamento dos laços com países em desenvolvimento, formando o que muitos chamam de cooperação sul-sul. Entretanto, após o início do governo Temer, a política externa brasileira optou por um aprofundamento nas relações com países envolvidos, o que resultou no pedido formal de ingresso à OCDE em maio de 2017. Após a posse de Bolsonaro, o ingresso da instituição virou um dos objetivos centrais do governo, e foi uma das principais pautas tratadas da visita do presidente à Casa Branca em março deste ano. No encontro, os Estados Unidos manifestaram seu apoio para que o Brasil inicie o processo de ingresso à organização, e, em troca, o governo brasileiro prometeu abdicar do tratamento especial de país em desenvolvimento que recebe na Organização Mundial do Comércio. A questão da entrada do Brasil na OCDE está longe de ser um consenso entre especialistas e ainda há muitos desafios internos e externos para sua conclusão. Considerando a importância deste debate para o futuro do Brasil, tenho o prazer de passar a palavra ao delegado do Brasil para instituições econômicas internacionais, o embaixador Carlos Márcio Cozendey. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom, como vocês sabem, eu sou diplomata de carreira. Eu tenho acompanhado o assunto OCDE mais de perto há mais ou menos uns 12 anos, desde 2007, quando assumi o Departamento Econômico de Itamaraty. Nesse tempo todo tenho participado da coordenação do governo brasileiro quanto à participação na OCDE. Atualmente eu sou delegado do Brasil junto às organizações econômicas internacionais em Paris. Isso inclui principalmente a OCDE, é o organismo mais importante sediado em Paris na área econômica. Não inclui a Unesco, para a Unesco nós temos uma delegação à parte. Inclui 4 organizações que são ligadas diretamente à OCDE, mas não são propriamente a OCDE, que é a Agência Internacional de Energia, Agência de Energia Nuclear, Fórum de Transportes Internacional e Centro de Desenvolvimento. O Brasil já é membro do Centro de Desenvolvimento há muito tempo, é associado à Agência Internacional de Energia, tem se aproximado da Agência Nuclear e também do Fórum de Transportes Internacional. Depois nós temos uma série de, não são propriamente organizações, mas aproveitam o secretariado da OCDE,
como o GAFI, que é a Força de Tarefa Internacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, a Iniciativa para a Eficiência Energética, a Reunião dos Ministros para a Energia Limpa, uma série de eventos, a gente pode chamar de movimentos, que eles não são propriamente organizações, né, mas que aproveitam a capacidade administrativa da OCDE para conduzir os seus trabalhos. Depois nós temos algumas outras organizações em Paris, a Organização de Saúde Animal, que é bastante importante o Brasil tendo em vista a sua pauta exportadora, né, e a sua própria produção, a Organização do Vinho e da Vinha. Atualmente o Brasil preside a Assembleia da Organização do Vinho e da Vinha. A gente acha que o vinho não é importante no Brasil, mas tem bastante importância. E as organizações de metrologia, o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, que no ano passado, né, mudou a definição do quilos, também é um negócio interessante, depois quem quiser eu conto, é bem divertido. Bom, voltando então para a OCDE, que é o motivo principal da nossa apresentação, o Brasil já participa dos trabalhos da OCDE, embora não seja membro, desde o início dos anos 90. Né? O primeiro comitê do qual nós passamos a participar, e naquela época já diretamente como membro associado, foi o Comitê do Aço, que é um comitê que discute as políticas dos países no setor da siderurgia. E desde então nós fomos gradualmente participando cada vez mais das reuniões e dos trabalhos da OCDE. Participando de comitês, sendo objeto de estudos, encomendando estudos à OCDE, participando de programas como o PISA, por exemplo, que é bastante conhecido no Brasil. E com isso, a participação do Brasil veio aumentando continuamente ao longo desse tempo, independente do governo. Não sei se temos a apresentação. Como é que faz? O anterior. Tem? Não vai funcionar. Sim, o gráfico que sumiu. Não, o gráfico sumiu. O gráfico sumiu. Então é o seguinte. Então, o gráfico vocês. Oi? Tá. Pelo gráfico vocês iam ver, não é esse aqui. Enfim, o gráfico é um gráfico de tempo, né, que vem desde os anos 90, e ele mostra a retinha da participação do Brasil nos organismos, que vai crescendo ao longo de todo o tempo, né, continuamente. Então, a OCDE, em termos de nível de comitê, deve ter uns entre 25 e 30 que a gente chama de programas em nível de comitê, se você incluir aí os governing boards de coisas como o PISA e tal, que não são propriamente comitês, mas têm o mesmo status. Tem uma cerca de 25 a 30. Né? O Brasil hoje, na prática, participa de todos, formalmente participa de 23 ou 24, né? Seja como... Para não membro, você tem 3 categorias ali. Você pode ser invitee, você pode ser convidado e participar de maneira ad hoc, embora tenha alguns fóruns ali que a gente participa como convidado há mais de 20 anos, vai a todas as reuniões, mas continua sendo convidado. Você pode passar a ser o que eles chamam de participant, que é uma espécie de observador, ou você pode ser associate, que é como se você fosse um membro pleno do comitê, sem ser membro da OCDE. Você só não participa das discussões sobre a sessão, você participa de todas as outras discussões, pode participar do bureau, pode ser presidente do comitê, assim por diante. Então, formalmente, nós participamos de cerca de 20, informalmente, nós participamos de todos. Cada comitê desses tem uma série de grupos de trabalho, programas, etc. São mais de 300 fóruns diferentes se reunindo na OCDE ao longo do ano. Toda vez que você vai na OCDE, você olha lá a tabelinha de reuniões, você sempre descobre alguma que você não sabia que estava acontecendo, que você nunca ficou sabendo de tudo. Então é bem complexo. É uma organização que acompanha todo tipo de políticas públicas, à exceção talvez da área de defesa. Ela inclui desde a parte mais tradicional, que é educação, macroeconomia, indústria, agricultura, comércio, mas também a parte social, relações trabalhistas, educação, saúde, governança, política regulatória. Ela tem um escopo muito grande de atuação. Então, como eu vinha falando, o Brasil veio crescendo a sua participação em todas essas áreas e também aderindo gradualmente a instrumentos específicos. A OCDE funciona como um fórum de troca de experiências, né? Os países mandam lá os seus formuladores de políticas, eles
contam como estão, o que estão fazendo, identificam temas que eles gostariam de estudar melhor. Aí o secretariado apoia, realizando estudos, comparando as políticas dos países, fazendo benchmarking, recolhendo dados, dando instrumentos para os formuladores de política para compararem o que eles estão fazendo com o que outros países estão fazendo, ver o que deu certo, o que não deu certo e tentar aperfeiçoar suas próprias políticas. Quando há ou uma convergência de entendimento ou a necessidade de estabelecer padrões mínimos de comportamento, a OCDE produz, os comitês produzem, na verdade, recomendações que depois o Conselho da OCDE vai aprovar, ou decisões, ou às vezes declarações. Pelo tratado da OCDE, as recomendações são recomendações, portanto não são obrigatórias, e as decisões são obrigatórias para os membros que as aceitarem, né? Então, na realidade, depois que você é membro da OCDE, você pode participar da negociação de uma decisão e não aceitar depois a sua aplicação. Claro que há exceção, né? por suposto, porque a organização é uma organização que funciona por consenso. Então, em princípio, cada vez que uma recomendação, uma decisão é aprovada, em geral está todo mundo de acordo. Mas pode ser o caso que alguém tem um problema específico numa decisão e diz, na hora da adoção, dessa decisão eu me desassocio naquele ponto específico. Isso vale, obviamente, para quem já está dentro. Para quem está fora, quer entrar, um processo um pouco diferente, depois eu explico. Mas o que acontece, então, é que a OCDE, nessas várias áreas de estudo e de troca de experiências, vai produzindo ao longo do tempo recomendações e decisões. Hoje são 249 recomendações, decisões e declarações que a OCDE tem no seu acervo normativo, que eles chamam do acquis da OCDE, né, do francês adquirido. O Brasil, então, veio ao longo do tempo aderindo a recomendações específicas. Em geral, isso era um movimento passivo, no sentido de que os membros da OCDE produziam aquele instrumento, achavam que seria interessante o Brasil participar e convidavam o Brasil a participar. Como eu disse, alguns desses instrumentos são recomendações de melhores práticas. Os países se reuniram e concluíram que a melhor maneira de fazer aquela política é da forma X, né? Então, por exemplo, próximo conselho, agora na semana que vem, vai aprovar uma recomendação com princípios sobre inteligência artificial. Então, eles dizem, são princípios gerais, né, em que eles dizem, olha, quem for fazer a política de inteligência artificial deve ser transparente para o usuário. As pessoas devem ter o direito de saber o que aquele mecanismo de inteligência artificial está fazendo, que dados ele está usando. Então, tem uma série de recomendações que os países depois vão ou não vão usar nas suas legislações internas. Nessa mesma área, há muitos anos atrás, eles aprovaram uma sobre princípios de privacidade de dados, que foi a base depois para o que é hoje a legislação europeia e para o que é hoje a legislação brasileira. Então, ela condensa melhores práticas, mas, ao mesmo tempo, vai dando direções que as políticas dos países vão seguir como resultado dessa troca de informações. Em alguns casos, o que se procura estabelecer na verdade, um padrão mínimo de conduta. Então, por exemplo, na área de créditos à exportação, todos os países dão financiamento oficial a exportadores, todos os países desenvolvidos que têm recursos para isso, dão algum tipo de financiamento oficial para a sua exportação. Por quê? O setor privado não consegue financiar e garantir exportações para países de mais alto risco, então o Tesouro dos países cria lá algum tipo de seguro, algum tipo de financiamento para apoiar. Se não tivesse regra nenhuma, esses tesouros iam colocar taxas de juros baixíssimas, prazos longuíssimos, e as exportações desse país iam ficar mais competitivas, não porque fossem mais competitivas, mas porque estão sendo melhor financiados pelo seu tesouro. Então, quem tivesse mais dinheiro no seu tesouro ganharia a competição internacional. Então, o que a OCDE fez um padrão mínimo de comportamento, fez um acordo, um arranjo, que nem é um acordo formal, é um arranjo, mas que tem um caráter bastante eficaz, que estabelece qual é o mínimo de juros que você tem que cobrar, qual é o máximo de prazo que você tem que cobrar, como é que tem que funcionar esse financiamento, e todos os países da OCDE, todos os países que aderem ao arranjo, devem seguir esse entendimento. Por que os países aderem a esse arranjo e por que ele funciona se ele, como eu falei, sequer é um tratado internacional?
Porque se alguém não seguir, os outros países vão botar mais dinheiro, vão dar juros mais baratos, e esse país que saiu da linha, digamos assim, né, vai ter que gastar mais dinheiro, vai ter que gastar mais recursos, então não vale a pena sair da regra. Então você cria um sistema de pressão entre pares, que aí no caso não é só moral, muitas vezes o peer review da OCDE é mais uma questão moral, mas nesse caso você tem um mecanismo de mercado que acabam tornando essa norma quase uma norma obrigatória. Isso vai acontecendo em outras áreas, como a área, por exemplo, hoje da troca de informações tributárias. Você criou na OCDE um padrão mínimo de troca de informações tributárias para evitar a fraude fiscal, para você saber, né, onde os países, quem está botando dinheiro aonde. E depois você começou a convidar outros países a participar dessa troca de informações tributárias. Hoje, na prática, quem não participa está fora do mercado. Então, mesmo os paraísos fiscais gradualmente estão tendo que abrir seu segredo fiscal e trocar informações tributárias, porque senão eles ficam lá na lista qualificados como não conformes, e aí os bancos dos países maiores não querem fazer negócios com esses países. Então, você tem hoje uma série de mecanismos internacionais que não são tratados, ou seja, não passaram por toda a formalidade de um tratado internacional, mas que na prática acabam tendo uma vigência muito maior porque a disciplina de mercado impõe essa disciplina. Então, essas 249 recomendações e decisões da OCDE, elas têm, às vezes, esse caráter mais recomendatório, digamos, é um livro que você consulta se você quiser fazer uma boa política, ou às vezes tem esse caráter de disciplina de comportamento também. O Brasil veio aderindo gradualmente a algumas, como eu disse no começo, era muito mais por interesse dos membros, então eles, por exemplo, crédito à exportação é aquele caso que eu falei, nós não aderimos ao arranjo, mas participamos há quase 20 anos das reuniões do comitê, damos palpite, participamos da negociação, mas não aderimos ao arranjo. Na prática, a gente acaba seguindo o arranjo e é por isso que a gente participa ali para poder participar da formulação das regras, né? Por que o Brasil é bem-vindo, por que ele está convidado, embora não faça aderência, ele continua a ser convidado? Porque é interesse dos países que participam que o Brasil participe também, assim como eles convidam a China, assim como eles convidam a Índia, eles gostariam muito que a China também seguisse essas regras, né? Então, esse movimento inicial do Brasil de aderir foi, em geral, mais passivo do que ativo, no sentido de o Brasil identificar uma norma no qual tem interesse e dizer, não, quero aderir a essa norma aí. Em questão de normas, é a mesma coisa, né? Se tivesse o gráfico aqui, vocês iam ver, ele vai crescendo, e mais recentemente ele dispara. E aí esse disparo eu já vou explicar, que tem a ver com esse outro gráfico aqui. Você foi aumentando aos poucos o número de normas em que participava e quando nós pedimos a acessão ao OCDE 2 anos atrás, nós estávamos em torno de 33, 34 normas entre recomendações e decisões às quais nós já aderíamos. Isso era já um nível bastante alto comparado com outros países da região. Antes de pedir o processo, de solicitar a acessão ao OCDE, nós fizemos uma avaliação dessas normas. Não vamos entrar assim de qualquer jeito, vamos saber o que nos espera lá na frente. Então, nós pegamos as 200, na época eram um pouco mais, porque depois algumas foram eliminadas, mas pegamos todos esses instrumentos, passamos para os ministérios, para todos os ministérios, todas as agências de governo, dissemos, olha, vejam aí quais vocês acham que estão na sua área de competência, quais que te interessam. Então, cada norma, 3, 4 ministérios, 5, disseram, não, essa aí eu quero examinar. Todos eles examinaram a partir de 2 perguntas. Essa norma, esse instrumento é compatível com a legislação brasileira ou não? E esse instrumento é compatível ou não com a política que o Ministério conduz ou acha que deveria ser conduzida? Então, uma questão mais objetiva de comparar com a legislação, objetiva em termos que sempre tem interpretação, né? Outra pergunta mais subjetiva em termos de qual a política que se deseja. O primeiro exame que foi feito, isso já revelou um grau de convergência bastante grande. Embora o Brasil não fosse membro da OCDE, o tipo de normativa, o tipo de legislação que a gente tinha no Brasil já revelava uma convergência bastante grande. Cerca de 70% das normas naquele momento, pegando sempre a opinião mais restritiva entre os ministérios consultados, já indicavam que não havia problema na legislação e não havia problema substantivo. Depois nós pegamos
esses ministérios, porque às vezes um instrumento, um ministério dizia, não tem problema nenhum, está perfeito, isso aqui pode entrar amanhã. E outro ministério dizia, de jeito nenhum, não chega perto, não quero nem saber desse instrumento. Então, alguém está errado, né? Ou alguém está errado, ou a opinião é divergente, aí o governo tem que conciliar. Então, fez uma segunda rodada de comparação. Hoje você pode dizer que cerca de 90% desses instrumentos são considerados por nós, é claro que os membros da OCDE teriam que concordar, como não tendo nenhum tipo de dificuldade. Então, isso aqui é esse quadro, essa torta aqui, resulta um pouco desse processo. O que nós fizemos depois? Enquanto os membros não decidiam sobre o processo de acessão, depois eu falo sobre o processo de acessão, nós perguntamos aos ministérios, bom, desses aqui que são os verdes, né, ou seja, aqueles que não têm problema nenhum, quais os que nós podemos aderir imediatamente? E aí fizemos pedidos específicos de adesão a uma série de normas, mais de 150 normas. Nós pedimos adesão específica ao instrumento específico, sem ser ainda membro e sem ter iniciado o processo de acessão CDE como um todo. Então, ao longo desses 2 anos, desde que nós pedimos, os membros, ano passado, né, começaram a processar esses pedidos, aceitaram já a adesão do Brasil a uma série de instrumentos. Então, nós temos hoje essa situação. Nós temos ali em cinza 74 instrumentos dos 249, dos quais o Brasil já é parte, aquele cinza branco lá. Depois, aqui em rosa, nós temos 63 instrumentos aos quais nós pedimos a adesão, mas ainda não houve resposta. Nesses 63, nós temos 37 da área ambiental. Quer dizer, dos 249, 40% são da área de meio ambiente. Então, quando a gente foi fazer o exame, a gente estava preocupado, porque o Brasil participava muito pouco dessa área de meio ambiente na OCDE, né? Então, bom, vai ter muita incompatibilidade. Mas não, na realidade, o exame mostrou que havia um alto grau de compatibilidade também na área ambiental e, portanto, nós fizemos 37 pedidos, o Comitê de Meio Ambiente ainda não respondeu. A razão para isso é que não há muito precedente no Comitê de Meio Ambiente de pedidos de instrumentos específicos sem ser membro, sem participar. Então, eles estão lá estudando qual vai ser o procedimento. Tem algumas que são decisões, aí teria que ter o que eles chamam de peer review, para eles verificarem se você cumpre. As outras são recomendações, é mais aceitar o compromisso do Brasil de aderir. Há uma preocupação no comitê de estabelecer quais são os critérios para dizer que um país aderiu, porque há outros países também que pediram alguns instrumentos específicos e cujas políticas eles conhecem menos, então não querem estabelecer também um procedimento que seja muito fácil e depois qualquer um adere. É o caso, por exemplo, da recomendação sobre estatística, né? Eles têm uma recomendação sobre como fazer estatísticas que eles consideram que o IBGE cumpre bastante, ele já conhece, o IBGE já coopera há muito tempo, né? Então eles têm certeza que o IBGE não cumpre, mas eles estabeleceram um procedimento que tem que ter um review, né? Um estudo específico para evitar que qualquer país chegue e diga, eu quero aderir, adere e diz, a OCDE está dizendo que o meu sistema de estatística é bom, né? Então eles não querem que tenha essa leitura. Então, desses 63 que nós temos pendentes, 37 são de meio ambiente. Alguns nós não vamos receber resposta, porque são instrumentos que entraram em revisão, e aí o que nós estamos fazendo é participar das revisões nos próprios comitês. Depois, nós temos aqui em verde, né, os outros 68, então, que nós consideramos que não há problemas legais nem de objetivo de conteúdo. Em amarelo, aquele 3% são 7 instrumentos em que se concorda com o objetivo, mas se identificou algum tipo de dificuldade na legislação que teria que ser removido nesse contexto. Depois, o laranja é o contrário, ou seja, são instrumentos que não há nenhum problema legal, mas há dificuldades com o conteúdo. Em geral, aí é porque não há problema legal, porque não há legislação naquela área, e às vezes a dificuldade substantiva é porque, como não há legislação, o órgão não quer se comprometer antes de saber qual vai ser a política brasileira e tal. E em vermelho, instrumentos que têm alguma dificuldade, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista de substância. Nesse vermelho aqui, a gente tem que considerar que está contando também uma área em que a gente já pediu até a sessão, que são os códigos de liberalização de capital, porque eles são negociados com reservas. Então, todos os países têm algum tipo de incompatibilidade com alguns desses instrumentos.
Bom, esse quadro, por que eu trouxe isso aqui? Primeiro, para mostrar que a aproximação do Brasil com a OCDE não é uma decisão de hoje, não é uma decisão recente, uma decisão de longo prazo que atravessou diferentes governos e sempre foi aumentando gradualmente o seu nível de participação. Num determinado momento, houve, no governo passado, a decisão de pedir a acessão, e isso, obviamente, acelerou a aproximação. Então, a gente saltou de 34 para 74 normas que nós já participamos, passamos a participar de todos os comitês, temos participado com o pessoal de Brasília nas reuniões muito frequentemente. Então, o volume da participação brasileira aumentou muito porque, ao pedir a cessão, claro, a atenção dos ministérios se... A experiência que eu tenho recolhido dos funcionários dos ministérios que participam dessas reuniões e desse exercício é, em geral, muito boa. Claro que nem tudo é maravilhoso, nem tudo é perfeito, mas, em geral, há uma satisfação grande com a experiência, com o fato de você trocar experiência, discutir as políticas, discutir, sobretudo, a fronteira do que se está discutindo naquele tema, como eu mencionei agora, a questão da inteligência artificial, né? E, sobretudo, participar da formulação inicial de coisas que depois podem virar normas internacionais, né? A OCDE, ao identificar os problemas, tentar encontrar soluções, ela acaba definindo agendas internacionais. Então, essa é uma das razões pelas quais, por exemplo, o Brasil participa do Comitê de Comércio há muito tempo. A OCDE tem um aqui muito pequeno em comércio, porque ela discutia os temas e levava para o OMC negociar, né? Mas era melhor você estar na OCDE acompanhando o tema desde que ele surgia do que pegar a negociação já avançada lá na OMC. Né? Então, a OCDE, participar da OCDE tem também essa vantagem de você participar do agenda setting, né? E do conteúdo dessas discussões desde o seu início. Então, o Brasil já vem fazendo isso há muito tempo, vem crescendo ao longo do tempo. Em segundo lugar, para mostrar que já há uma convergência muito grande entre a legislação e as políticas que são desenvolvidas no Brasil e a legislação da OCDE. O que faz com que o Brasil, como key partner, desde 2007, o Brasil é considerado um parceiro-chave da OCDE, junto com China, Índia, África do Sul e Indonésia. São os grandes países emergentes que os próprios membros da OCDE disseram: não, quero que você participe mais, porque não adianta eu estabelecer uma política se depois vocês não adotarem, né? Então, essa interação veio crescendo desde então. Desses membros que são equipados, o Brasil é de longe aquele que tem maior participação e o maior número de instrumentos aderidos. Existem hoje 6 países que solicitaram acessão à OCDE: Argentina, Brasil, Peru, Romênia, Bulgária e Croácia na União Europeia. Por que não é simples essa questão de acessão à OCDE? O processo de acessão da OCDE passa por algumas etapas. A primeira etapa é você pedir para entrar. A segunda etapa é você ser aceito como candidato para começar o processo de acessão. Depois você vai, nesse processo de acessão, ser examinado pelos vários comitês da OCDE. Isso vai durar 2, 3, 4, 5 anos, em que o comitê vai estudar as suas políticas à luz das suas normas, vai fazer recomendações e vai esperar você se ajustar àquelas políticas para que quem entre na OCDE tenha realmente uma grande convergência de legislação, de práticas e políticas com os membros que já estão lá dentro. Então, um país como a Lituânia, que já era membro da União Europeia, já tinha feito muitas transformações, né, de políticas e de legislação para entrar na União Europeia, levou 2 anos nesse processo de acessão. Um país como a Colômbia, que é um país grande, complexo, que mais distante do que é o padrão da OCDE, levou 5 anos para completar esse processo de acessão. Ainda não entrou porque não ratificou ainda. Então, esse processo é um processo longo que vai implicar exame por vários anos. O Brasil está bem posicionado, por quê? Porque a gente já participava de vários desses comitês e já tinha aderido a muitos desses instrumentos. Por exemplo, um grande instrumento em que geralmente os países com quem eu converso que aderiram recentemente dizem: no processo de acessão isso aqui foi difícil, é a Convenção da OCDE contra o suborno de funcionários transnacionais. O Brasil é parte dessa convenção desde o seu início, já passou pelos vários processos de peer review e, na realidade, a legislação brasileira evoluiu em parte em função desses peer reviews, né? Então, por exemplo, para citar um exemplo, a responsabilização de empresas por corrupção, que foi introduzida na legislação brasileira, é resultado desses processos de peer review dentro da OCDE. Então, a gente já tem exemplos concretos de evoluções das políticas brasileiras que resultaram desse contato. Então, assim, como a gente já participa de alguns desses fóruns, esse bloco, por exemplo,
nós já não teremos esse problema, porque nós já participamos, já temos todos esses peer reviews. Políticas de concorrência, mesma coisa. Ano passado fizemos um terceiro peer review em política de concorrência e entramos como associados do comitê. Então, nós já somos membros plenos do comitê. Quando o comitê for examinar, ele já conhece a política brasileira, já disse, já elogiou, já disse que é uma boa política, etc. e tal. Então, isso já está também bastante adiantado. Depois que esse processo termina, então, é que o Conselho aprova a entrada e aí isso vai ser ratificado pelo Congresso brasileiro, que vai decidir se entra ou não entra. Por que esse processo não começa? Então, nós temos esses 6 candidatos a começar o processo. Entre os membros, há 2 visões do que deve, no fundo, ser a OCDE no futuro, né? Tem uma visão mais tradicional, que aqui é um clube de políticas convergentes, e o que é importante é a convergência, então, maior valor para a convergência de políticas. Outros países acham que ele é um clube que tem que ter uma vocação internacional, tem que estabelecer as políticas internacionais e, embora ele não deva ser um fórum universal, como é Nações Unidas, né? Ele vai ficar sempre limitado, ele deve ter um escopo de abertura. Então, o Brasil, outros países devem ser incorporados à sua política. De um lado, você tem, na visão mais tradicional, os Estados Unidos, Canadá, alguns países. Do outro lado, você tem, em geral, os europeus. Isso varia, né? Mas, em geral, os europeus. Depois tem um segundo problema. Então, assim, alguns países querem que vá devagar, que entre só 1, que entre 2, não 6 de uma vez. Por outro lado, você tem uma questão geográfica. Os europeus dizem, não, esses 3 aqui, Romênia, Bulgária e Croácia, já são membros da União Europeia, eles já fizeram todas essas reformas, eles são, obviamente, compatíveis com a OCDE. Aí os Estados Unidos, Japão, Austrália falam, não, peraí, isso aqui já tem europeu demais, né, temos que ter um certo equilíbrio aqui dentro e tal. Então, fica essa coisa, não, tem que ter uns candidatos de fora da região, os europeus têm que dar um tempo e tal. Então, você tem hoje essa questão de que a União Europeia diz, não, eu apoio os 6, porque é uma maneira dela assegurar que os 3 deles estão dentro. Aí os Estados Unidos, do outro lado, falam, eu apoio 1. E aí, num determinado momento, o presidente Macri conseguiu o apoio do presidente Trump e falou, a Argentina é o 1 que eu apoio. Aí o europeu fala, não, 1 só a Argentina não é, para entrar a Argentina tem que entrar o europeu também. Então, tem que entrar a Romênia, que é o mais avançado dos 3 países, né? Então, você tem essa dificuldade que não basta um país ter apoio de todos, mas você tem que ter uma definição do pacote de alargamento como um todo, que hoje tem 6 candidatos, o que coloca uma pressão grande sobre o sistema. Também desses 6 candidatos, alguns são mais facilmente absorvíveis, porque já estão na União Europeia, porque são países pequenos, outros causarão mais diferença no futuro da organização. O Brasil entrar tem uma importância grande dentro da organização. Claro que todos os países têm importância, mas assim, pela dimensão do Brasil, isso teria um impacto maior na organização. Então, só para, então, concluindo aqui, porque depois eu tenho certeza que nas perguntas isso aí vai surgir, a questão dos Estados Unidos apoiarem o Brasil é importantíssimo e é fundamental. Hoje o Brasil tem apoio de todos os países da OCDE para entrar, mas ainda assim não consegue começar o processo porque é preciso uma definição desse pacote como um todo. Obrigado. Embaixador, obrigado pela sua excelente apresentação. Acho que, e antes de abrir perguntas à plateia, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. A OCDE não exige que seus membros abdiquem de posições especiais na OMC, tanto que alguns países membros da organização mantiveram os seus status. Entretanto, em troca do apoio estadunidense, o Brasil abdicou deste privilégio. Mesmo não tendo usado o benefício nos últimos anos, como que o senhor avalia as consequências de uma eventual mudança de status na OMC e se esse é um preço muito caro em troca da entrada na organização? Ok. Essa era a pergunta óbvia, mas... não, eu fico bastante confortável para responder, até porque eu não participei da negociação e da discussão em Washington. Isso foi um processo definido realmente no nível dos presidentes, né, na conversa lá entre os presidentes, como que se resolveria essa questão. Eu vi, né, a reação de algumas pessoas na parte da imprensa. Nós estamos perdendo algo que a gente já tem para ganhar algo que a gente não sabe se vai ter. Bom, em primeiro lugar,
vamos entender o que foi esse compromisso sobre tratamento especial diferenciado, e no primeiro momento realmente havia muita dúvida sobre o que ele significava exatamente, mas hoje, agora está bastante claro. Tá? Então é o seguinte, o que está nos acordos já negociados e que, portanto, reflete um equilíbrio de direitos e obrigações, a linguagem da OMC, do GATT, né, é essa, equilíbrio de direitos e obrigações. Todos os acordos do GATT refletem um equilíbrio de direitos e obrigações. Dentro desse equilíbrio de direitos e obrigações, o tratamento especial diferenciado que se deu está consolidado ali, foi negociado, ou seja, eu paguei alguma coisa por ele. Né? O conceito dentro da negociação da OMC é que todo mundo ganha alguma coisa e paga alguma coisa. Então, quando você chega num acordo, os membros concordaram que ali tinha um equilíbrio de direitos e obrigações. Então, o tratamento especial diferenciado que está nos acordos que já existem foi pago e, portanto, ele não será mudado. Né? Então, para trás, não temos mudança. O que é esse tratamento que estava para trás? Em alguns casos, foi prazo, que já acabou. Né? Em outros casos, são mecanismos permanentes. Alguns desses mecanismos permanentes, assim, os que eu consigo lembrar, o Brasil não tem usado. Né? Alguns tratamentos diferenciados são consolidados nos esquemas, etc. Né? Então, por exemplo, um tratamento diferenciado foi na rodada Uruguai. A consolidação de tarifas do Brasil se fez a um nível mais elevado do que, em geral, os países desenvolvidos fizeram. Então, o Brasil tem sua tarifa consolidada, né, num teto de 35%, embora aplique tarifas menores, com alguns picos a 55%, algumas consolidações mais baixas. Os desenvolvidos, em geral, estão consolidados a 3%, 2%, né, um nível bem baixo, a não ser a agricultura, que aí tem 100%, 150% e tal. Isso aí está consolidado. Isso aí é um tratamento diferenciado da negociação que ficou refletido no resultado da negociação e isso não muda mais. Né? Agora, tem outros que são regras. Por exemplo, balanço de pagamentos. Em princípio, países em desenvolvimento, no GATT, se tiverem problemas de balanço de pagamentos, podem adotar medidas emergenciais pelo artigo 18 e os países desenvolvidos pelo artigo 12. Os artigos são um pouquinho diferentes em termos de exigências. Na prática, na rodada Uruguai se negociou uma recomendação sobre como dar tratamentos sobre medidas de balanço de pagamentos que aproximou muito os dois, não tem tanta diferença entre os dois. De qualquer maneira, com o nível de reservas que o Brasil tem hoje, não se aplica. Né? Na realidade, em 94, quando nós adotamos algumas políticas do setor automotivo, se tentou alegar motivos de balanço de pagamentos, o comitê disse, não, você está com a sua reserva aqui. Na época já tinha, né, uma reserva alta, mas você não está com problema de balanço de pagamentos, você não pode usar isso aqui. Então, assim, o que está para trás não muda, o que está consolidado na negociação está consolidado na negociação e o que é regra que você pode usar, você vai poder continuar usando, mas na prática a gente não tem tido, assim que eu me lembre, situações de utilização. Aí você fala, mas e para frente? Aí você vai abrir a possibilidade de usar isso aí para frente, isso é uma desvantagem. Aí você tem que pensar, aí a avaliação que você tem que fazer, cada um terá a sua, se é viável hoje haver uma negociação na OMC em que Brasil, China e Índia adotem como regra geral ter um tratamento que em tudo terão que fazer menos do que os outros. Eu não acho viável. Né? Eu não acho viável. E é o que tem paralisado a OMC hoje. Né? Você vai fazer uma negociação, a China chega e diz, não, eu sou tratamento diferenciado, eu sou pequenininho, eu não quero fazer. Você vai fazer isso, eu vou fazer menos. Você vai fazer isso, eu vou fazer. Aí os Estados Unidos falam, não, nada disso, você vai fazer mais, porque você fez menos no passado. Então assim, eu não acho viável hoje você ter uma negociação na OMC em que haja um tratamento pleno. Isso quer dizer que você não vai levar em conta as diferenças? Não quer dizer isso. Se você olhar o texto que estava sendo negociado na rodada do Uruguai sobre agricultura, tem uma exceção para cada país desenvolvido lá. Tem um parágrafo que diz que Suíça, você não fala Suíça, você fala países que têm subsídio acima de não sei o quê, abaixo do quê, vão ter que fazer só isso aqui ou em mais tempo e tal. Todo mundo tem exceção, mas é exceção negociada. Você vai para a negociação e você discute. Em Nairobi, quando nós conseguimos aprovar o fim do subsídio à exportação de produtos agrícolas, a negociação, essa eu participei diretamente, os Estados Unidos estavam doidos para o Brasil pedir tratamento diferenciado para dizer, então não vai ter negociação, porque tratamento diferenciado com o Brasil e agricultura, imagina, não vou fazer. Aí nós dissemos, não, eu não quero tratamento diferenciado. Não quero tratamento diferenciado. Eu não quero que você tenha tratamento diferenciado, porque hoje quem tem tratamento diferenciado em agricultura é país desenvolvido, que pode dar mais subsídio, tem tarifa alta. Eu quero que você venha para o meu nível, na verdade, em agricultura. Né? Então, isso assim, o que eu estou dizendo?
No futuro, a negociação vai ter que ser nos seus méritos, né? Para países como Brasil, China, Índia, você não vai poder fazer essas alegações gerais. Você vai ter que tratar no mérito. Se tiver uma área em que você disser, não, essa aqui é sensível para mim, eu preciso de mais tempo, eu preciso de mais proteção, isso vai fazer parte da negociação e vai ser refletido na negociação. Então, é por isso que a linguagem que está lá é begin to forgo, né? Começar a sair do tratamento diferenciado, porque isso quer dizer nas negociações futuras, e esse entendimento foi publicamente colocado pelo Brasil, foi apresentado na OMC, foi reconhecido pelos americanos, não há dúvida de que é disso que a gente está falando. Portanto, é uma coisa, de certa maneira, que será ao longo do tempo. A OCDE, por outro lado, é a mesma coisa. Os americanos disseram muito claramente, apoio o início do processo de acessão do Brasil. E é isso eles fizeram. Disseram, não, eu estou apoiando o início do processo de acessão do Brasil. Agora, isso não resolve o problema imediatamente, como eu estava explicando, né? Porque você precisa resolver o pacote como um todo. Então, acho que não é correto dizer que os americanos não pagaram, né? Até porque não é um pagamento imediato, é um pagamento ao longo do tempo, no processo, né? Mas o fato na verdade, que a gente ainda não conseguiu desbloquear na OCDE o processo de acessão. Muito obrigado. Agora vamos abrir para 2 perguntas da plateia. Bom dia. Embaixador, um dos aspectos desse processo de ascensão do pacote do qual o senhor estava falando envolveria a análise de disparidades entre algumas políticas tributárias do Brasil e padrões internacionais, a exemplo das nossas regras de preço de transferência, que, segundo alguns, não seguiria o princípio do arm's length, que é uma pedra fundamental para a OCDE e para os seus membros. Eu queria saber se o senhor tem como adiantar, eu sei que tem alguns projetos em andamento a respeito da análise desses gaps, se o senhor poderia adiantar, primeiro, em que pé está esse processo, em segundo, se nós devemos esperar alguma mudança, sobretudo com relação a essas regras de preço de transferência. Certo. Bom, Vou pegar mais uma pergunta. Voltou o gráfico. E o gráfico voltou. Mais uma aqui. Eu sou... Alô? Eu sou o Bruno, eu sou estudante de mestrado na LSI. Eu queria te perguntar, assim, qual é a relação entre a adesão do Brasil ao OCDE com 2 aspectos da política brasileira? O primeiro seria a reforma tributária e o segundo, controle democrático. Obrigado. Embaixador, vou por 5 minutos. Bom, vamos lá. Tributário, ela está... Você lembra do vermelhinho lá, né? Então, o preço de transferência está ali no vermelhinho. É um dos que está ali no vermelhinho, é a legislação de preço de transferência e de acordos de tributação. Então, é uma área em que a gente identifica que tem problemas legais, tem problemas de substância, no sentido de que, se você perguntar para a Receita hoje, eles não concordam. Eles acham que os métodos da OCDE são muito demandantes em termos de recursos humanos. Eles dizem assim, dá para fazer, mas a gente precisaria de mais recursos humanos, mais recursos capital, base de dados, etc., para poder fazer o controle de transação a transação. Eles fazem, como você sabe, uma coisa arbitrando, né, as margens de lucro e tal. Eles dizem, não, isso aqui é mais fácil, é mais previsível, é menos sujeito a fraude, então esse aqui é muito melhor, né? Então você tem uma divergência clara e esse projeto que você mencionou está procurando mapear, né, as diferenças de legislação, etc. e tal. Então, é um problema que no processo de acessão teria que haver uma negociação do Brasil com os membros da OCDE para saber onde se chega. No limite, o Brasil teria que caminhar para adotar a legislação da OCDE, porque o processo de acessão, em princípio, ao contrário daquilo que eu falei, né, que se você é membro, você pode se desassociar de uma determinada decisão. Quando você é membro, o pressuposto é que você vai adotar tudo que está já acordado, né? Tem exceções, tem negociações e tem reservas. Mas, obviamente, como esse era um tema em que os países desenvolvidos sempre insistiam muito, é uma área que seria chave e difícil no processo de negociação de acessão. Por outro lado, esse tema da tributação, desde que a gente começou esse exame, mudou muito na própria OCDE.
né? Você teve todo o chamado projeto BEPS, Base Erosion Profit Shifting, para combater justamente a transferência de lucros indevida, né? Para evitar a taxação. Então, uma parte das preocupações da Receita à época, hoje está sendo atendida por essas mudanças dentro do conceito de BEPS. Então, a Receita, de certa maneira, estará mais confortável para caminhar dentro da OCDE. Ao mesmo tempo, a legislação americana recente, tributária, introduziu novidades nessa área de preço de transferência que vão obrigar, eu entendo, eu acho que o secretariado da OCDE tem isso claro, mas ainda não se debruçou sobre isso, mas é possível que você tenha realmente que revisitar na própria OCDE. Isso aí a Receita está participando, vamos ver qual será o resultado disso. Em relação às suas duas perguntas, reforma tributária, a OCDE nessa área, ela trabalha com melhores práticas, ela não tem recomendações nem decisões dizendo tem que ser assim, até porque o sistema europeu é IVA, o sistema americano, né, Sales Tax, são sistemas muito diferentes, etc. e tal. Então, assim, você vai ter ali estudos, benchmarking, recomendações. Você tem agora uma discussão muito importante sobre consequências da digitalização da economia para a tributação. Você tem propostas sendo examinadas, houve uma consulta pública agora no começo do ano. Portanto, assim, não é uma coisa que limite ou dificulte a reforma, é uma coisa que traria elementos de informação, né, para você decidir a sua própria reforma. Não tem na OCDE nenhuma exigência de taxação mínima ou de modo de taxação que tem que ser daquele jeito. Tá? Então, isso aí não tem nenhuma restrição colocada pela OCDE, tem apenas uma fonte de informação e de boas práticas que você pode utilizar para desenvolver a sua própria e para apoiar o seu próprio exercício interno de convencimento do modelo que se decidir. Em relação ao controle democrático, eu não sei exatamente o que você está dizendo isso. Obviamente, um dos requisitos para se entrar na OCDE é ser uma democracia, mas você não vai encontrar nenhuma decisão nem declaração definindo o que é ser uma democracia ou quais são os requisitos de ser uma democracia. Você tem muita coisa sobre governança, sobre regras de governo, sobre integridade, sobre combate à corrupção, etc. e tal, mas não tem... É uma apreciação subjetiva que os membros terão que fazer. Até aqui entendo que o Brasil continua a ser democracia, não há nenhuma dúvida sobre isso, então essa questão hoje não é um problema dentro do processo de acessão. Estão dizendo aqui finish, então finish. Gostaria de agradecer mais uma vez ao embaixador pela sua ilustre presença, à nossa plateia também, aos nossos apoiadores e também a todos os membros da organização. Muito obrigado.